Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Ser cristão é uma bênção, é de fato ter algo que perdurará para a eternidade. A esperança da vida eterna é uma marca do cristão. Todavia, ser cristão não significa não ter problemas na vida. Muito pelo contrário, o fato de sermos cristãos atrai sobre nós uma série de problemas, porque uma vez que o mundo jaz no maligno, perseguições, tribulações, tentações estarão acompanhando a vida do cristão, provando diversas vezes para que inclusive ele possa ser aprovado e glorifique a Deus. Davi passou por muitas dessas lutas. E nós vamos agora para o Salmo 25. No Salmo 25, versículo 1 e 2, Davi ora ao Senhor da seguinte forma: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Davi passou por diversas dificuldades, diversas lutas, perseguições. Davi teve que lutar contra muitos inimigos, mas sempre que Davi precisava lutar, Davi elevava sua alma ao Senhor. Ou seja, diante de problemas, a primeira coisa que Davi pensava era em clamar a Deus. Eu pergunto para você, quando você está diante de um problema, seja ele qual for, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema com alguém, um problema no trabalho, um problema em casa, seja qual for o problema, quando você está com problemas, a quem você recorre? A quem você busca quando você tem um problema? Davi elevava a sua alma ao Senhor. Ele colocava a sua vida diante de Deus. Ele pensava logo naquele que podia socorrer. Você poderia dizer assim: quem vai me ajudar agora? Estou passando por isso, quem vai me socorrer? Davi tinha uma resposta na ponta da língua: o Senhor. E ele então elevava a sua alma ao Senhor. Ele orava, ele clamava, ele pedia auxílio, porque ele tinha uma certeza. Se você lê toda a palavra do Senhor, verá que sempre que alguém clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, confiou no Senhor, pediu auxílio ao Senhor diante de suas lutas e problemas, sempre obteve uma resposta graciosa de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo, que sendo um homem de Deus, clamou pedindo que Deus o livrasse do espinho na carne. Quando ele orou a Deus e Deus respondeu, Deus não deixou sem resposta e disse: não, minha graça te basta. Aquela resposta, de fato, trouxe alento para o apóstolo, trouxe auxílio para ele, para que ele pudesse descansar em Deus, sabendo que aquilo que Deus estava fazendo em sua vida, aquilo que Deus deixara perturbar a sua vida, que ele chama de um mensageiro de Satanás, tinha um propósito de fazer com que Paulo, diante da grandeza das revelações, não se ensoberbecesse. Portanto, Deus de fato respondeu e o ajudou, ainda que não tenha sido como exatamente Paulo gostaria à primeira mão, mas depois se alegrou em ver que na resposta de Deus estava a perfeita solução para o problema. De forma que Davi também sabia que Deus age com graça e misericórdia, respondendo favoravelmente ao seu povo. Fica mais evidente esse agir de Deus para com seu povo no livro de Juízes. Porque no livro de Juízes, quando nós vamos percorrendo as páginas, vamos vendo um ciclo vicioso ali em Israel. Deus libertou Israel do Egito. Deus abençoou Israel.
Israel se acomoda ao status de ter uma vida abençoada e começa a buscar outros deuses, a pecar contra o Senhor, a negligenciar o seu Criador. E então Deus se aborrece com Israel e castiga, mandando inimigos para ser um instrumento de disciplina do seu povo. O povo sofre diante dos inimigos, começa a ser maltratado e aí eleva sua voz a Deus e clama: ó Senhor, tem misericórdia, nos auxilia. Deus então levanta uma pessoa para conduzir o povo, inclusive na batalha, e dar a ela a vitória. A ele, né, a Israel. E então, uma vez que alcançam a vitória, com o Senhor auxiliando, eles ficam livres do problema. Então, esse ciclo vicioso acontece no livro de Juízes. O que é interessante, que é um povo mau, um povo negligente, que tantas vezes desprezava a Deus porque eles depois cometiam os mesmos erros. E mesmo assim, Deus não deixou de atender graciosamente as orações daquele povo. E por isso que, inclusive, o Senhor Jesus, em seu sermão, quando ele fala para nós clamarmos a Deus, ele diz que nós devemos tomar Deus como exemplo. Afinal das contas, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, como é que Deus não vai fazer? Por isso Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Veja que isso que Jesus está dizendo não é algo novo, porque você encontra nas páginas do Antigo Testamento toda uma rica história de Israel, em que sempre que clamavam de verdade, sinceramente, ao Senhor, Deus ouvia e socorria. Por isso, então, que Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Um Deus que sempre ouve as orações do seu povo. Todavia, muitas vezes, os homens não buscam ao Senhor em suas necessidades. Por isso, o profeta Isaías, em capítulo 31, versículo 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Em nossas necessidades, devemos fazer como Davi e clamar ao Senhor. Não confiar em nossas forças, não confiar no sistema, nas estruturas, nas outras pessoas, mas no Senhor. Isso não significa que não vamos buscar um médico quando estamos doentes, mas que Deus deve ser, de fato, aquele a quem recorremos em primeiro lugar sempre. Porque, inclusive, quem fez o médico foi Deus. Quem nos deu todas as árvores em que nós encontramos substâncias medicinais foi Deus. Quem criou todas as coisas foi Ele. E, inclusive, que tantas vezes manda a doença para castigo de uma geração é também o próprio Deus. De forma que todo problema, seja ele qual for, venha sempre acompanhado de suas orações ao Senhor. Quando você passar por lutas, que seja o seu primeiro pensamento, o pensamento que Davi teve: eleva minha alma ao Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Envergonhados serão aqueles que confiam em suas forças, aqueles que confiam em sua inteligência, aqueles que confiam em suas estratégias, aqueles que confiam em seus argumentos, aqueles que confiam em si, aqueles que confiam no homem e não confiam no Senhor e não esperam no Senhor. Portanto, busque ao Senhor. Não importa o tamanho do problema, não importa de onde ele venha, o Senhor será sempre a salvação daqueles que esperam por Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado,
obrigado, porque o Senhor tem sido, por 40 anos, a nossa salvação. Porque, ó Deus, este é o tempo de vida que nos deste até agora. E nos livraste de muitos inimigos, e nos socorreste em nossas aflições, e nos conduziste pelo caminho que deve andar. Ou como disse Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. De forma que, ó Deus, o testemunho de tua palavra encoraja-nos como povo do Senhor de hoje a buscar o Senhor sempre, em primeiro lugar e em todo o tempo. Que o teu povo se mantenha assim, ó Deus, olhando para ti, para que o Senhor seja o socorro de teu povo. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.